NAC, N-acetilcisteína. Já ouviram falar? Hoje eu vou contar sobre esse medicamento usado para tosse que se tornou um suplemento queridinho dos atletas de performance e mais recentemente um suplemento para longevidade, até dar uma treta aí com o FDA. Tudo isso agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Gente, já se inscreve aqui, quem está chegando pela primeira vez no canal, está conhecendo o Fala Lu, dá aquela curtida no vídeo, não se esqueçam, isso ajuda bastante o canal e é a forma de vocês nos ajudarem a continuar trazendo um conteúdo de qualidade gratuito sempre para vocês. A N-acetilcisteína, o NAC, foi introduzido, descoberto lá na década de 60 como um medicamento mucolítico. O que é isso? Para tratar a doença respiratória crônica, era basicamente um xarope para tosse. Ele tem um perfil de segurança bacana, ou seja, não tinham grandes riscos, era bem estabelecido em relação a isso, e era utilizado, ainda é utilizado nesse sentido, né, para tosse, na dose de 600 miligramas por dia. No ambiente hospitalar, ele também é usado como um antídoto para overdose de paracetamol, o famoso Tilenol. Também é usado em nebulização, inalação de paciente com doença broncopulmonar aguda, pneumonia, bronquite, traqueobronquite. Então, quem tem bronquite já deve ter feito inalação com acetilcisteína. Mas a acetilcisteína também atua como antioxidante, por meio de um mecanismo bem complexo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e que pode combater condições de estresse oxidativo. Vou falar sobre isso também. Daí surgiram esses novos usos e por isso ele virou um suplemento para uso no esporte, para uso para longevidade, para ressaca, para um monte de coisa. Vamos voltar um pouquinho então e falar sobre o NAC, o que é a N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína é um aminoácido e ele é o precursor da glutationa. E a glutationa, essa sim, é um antioxidante master do nosso corpo. Mas antes de falar da glutationa, vamos falar um pouquinho sobre antioxidantes e estresse oxidativo, porque é algo que, em geral, as pessoas têm bastante dúvida e fala-se muita coisa que não é verdade. A mitocôndria, que é uma organela que está dentro da nossa célula, produz energia. E na produção de energia, ela libera radical livre. O nosso corpo, quando está em equilíbrio, reduz, inativa esse radical livre por meio de antioxidantes que são produzidos pelo nosso corpo. Então já começa que a gente produz radical livre quase que o tempo todo. Sempre que a gente come, que a gente treina, a gente precisa produzir energia. Nossas mitocôndrias produzem radical livre. Mas quando a gente tem uma inflamação, uma ação de um raio ultravioleta, um cigarro, poluição, radiação, isso aumenta bastante a produção de radical livre. E o nosso corpo, então, tem esses antioxidantes que existem sempre para neutralizar os radicais livres através da doação de um elétron. É fisiologia e bioquímica pura, mas não vou colocar isso aqui em detalhes para vocês, porque é muito chato. Mas o estresse oxidativo, que a gente chama, é quando os nossos antioxidantes naturais, produzidos pelo nosso corpo, não dão conta dessa demanda de radical livre. Quando tem um desequilíbrio, a gente entra num estresse oxidativo. E o antioxidante é útil para ensinar a nossa célula a reparar essa mitocôndria, que se ela ficar cheia de radical livre não controlado, ela vai estragar. E isso tem tudo a ver com envelhecimento e morte celular. Agora, o que as pesquisas mais recentes têm mostrado é que um excesso de antioxidante danifica também a mitocôndria. Então, falta é ruim, mas excesso também é ruim. A gente precisa encontrar esse equilíbrio entre a nossa produção de oxidante, que acontece na nossa vida como um todo e algumas coisas fazem aumentar, e a nossa produção e oferta de antioxidante. A glutationa, nesse sentido, é um antioxidante endógeno, ou seja, ela é produzida pelo nosso corpo e ela é um dos principais, se não o principal antioxidante. E ela é crítica para regular esse estresse oxidativo e também manter a nossa função imunológica. Para ter glutationa, a gente precisa de 3 aminoácidos, a cisteína, a glicina e o ácido glutâmico. Mas a cisteína que é o fator limitante. Então, assim, é o que acaba faltando quando a gente precisa fazer glutationa e a gente não tem os 3 aminoácidos. O que tem em menor quantidade é a cisteína. Aí entra a N-acetilcisteína, que é a forma com que a gente consegue entregar cisteína para o nosso corpo, e com essa cisteína que a gente entrega, a gente consegue produzir mais glutationa. Aí você vai me perguntar, Lu, mas por que não suplementar direto com glutationa? Porque os suplementos de glutationa são instáveis, eles se quebram e eles não são absorvidos pelas células da forma como tem que ser. Por isso a gente usa a N-acetilcisteína para, no final das contas, aumentar a glutationa. Vamos falar então sobre N-acetilcisteína, o NAC, no esporte.
suplementação de NAC pode ajudar no desempenho do atleta. Ele é considerado, então, um suplemento ergogênico, sabe? Sempre que a gente melhora a performance é chamado de ergogênico. Para melhorar o desempenho, principalmente em atividades de alta intensidade e de repetição. Quando a gente pratica esporte, a gente aumenta, sim, nossa produção de radical livre, porque a gente está precisando de energia, nossa mitocôndria vai trabalhar muito mais, vai ter mais radical livre. E esse acúmulo de oxidante pode interferir na contração do nosso músculo. Então, quando a gente começa a fazer muita intensidade, produz muito radical livre, nosso músculo fica menos eficiente. Aí tem um estudo lá de 2013 que avaliou a suplementação de NAC em 11 ciclistas de estrada bem treinados, ciclistas profissionais. Os participantes receberam uma dose de 1,2 gramas por dia de NAC, um grupo, o outro grupo recebeu placebo por 8 semanas. E aí eles analisaram os resultados e o que esse estudo mostrou foi que a suplementação com NAC aumentou a capacidade aeróbia, ou seja, a capacidade de produção de energia no esforço, em 4% no grupo que tomou NAC, quando comparado com o grupo placebo. Não houve diferença na força muscular e nem na potência anaeróbia, ou seja, teve uma melhora só do metabolismo aeróbico, o que era de se esperar, já que a gente está trabalhando com nossas mitocôndrias. Tem evidências sugerindo que suplementar oral, via oral, o NAC vai ajudar também a eliminar, a reduzir esses oxidantes, permitindo que a contração muscular continue durante um exercício de alta intensidade, porque um dos limitantes para a manutenção da contração muscular é esse acúmulo exagerado de radical livre por conta da atividade física. O NAC também reduz inflamação, que é induzida por exercício, e tudo isso está super conectado ali da bioquímica celular. Como é que deve ser feito, então, o uso do NAC? O NAC está disponível em cápsula ou em pó. Nas farmácias, em geral, a gente tem pó, mas em loja de suplemento a gente encontra em cápsula. E ele só deve ser utilizado em períodos de treinamento de alta intensidade ou pré-prova. Depois eu vou explicar para vocês por quê. A dose, então, dos estudos é de 1.200 miligramas e, em geral, tomados 4 dias antes da competição e até 2 horas antes da competição. Mas tem estudos com doses maiores, dose, por exemplo, de 70 miligramas por quilo, que dependendo do peso da pessoa vai dar 4, 5 gramas. Mas a recomendação clara é não ultrapassar jamais mais de um mês contínuo de uso. Então, deixar para os momentos de alta intensidade, períodos pré-prova e não fazer uso prolongado. Por quê? Porque a superdosagem de antioxidante exógeno, qualquer um, não só o NAC, pode inibir a adaptação ao exercício, porque quando a gente se exercita, a gente treina o nosso corpo, inclusive, a produzir mais antioxidante natural. Então, se a gente ficar o tempo todo dando antioxidante, dando NAC ou outro antioxidante, a gente perde a nossa capacidade de produzir antioxidante. E isso é ruim, isso vai fazer com que a gente acabe envelhecendo mais precocemente, tendo perda de mitocôndrio, que não é legal. Então, a administração de NAC em doses elevadas não é recomendado em indivíduo saudável que não está exposto ao estresse oxidativo extremo. Então, digamos que um treinamento físico não é um estresse oxidativo extremo, como, por exemplo, uma queimadura por raio ultravioleta, uma radioterapia. E o NAC, na verdade, em doses muito altas, vai ter essa ação pró-oxidante. Ele vai piorar a nossa capacidade endógena de produzir antioxidantes. Outra questão são dos efeitos colaterais do NAC. Os efeitos colaterais não são muito frequentes, em geral é náusea, vômito, diarreia, alergia. E se tiver efeito colateral, a sugestão é substituir esse antioxidante por outro, por exemplo, a quercetina. A quercetina é um antioxidante bem legal, também eficaz e pode ser usado no período de treinamento intenso. Então, não ficar associando muitos antioxidantes, porque senão a gente reduz mais ainda a nossa produção e a gente sabe que tem muito antioxidante no mercado. Mas o NAC é um bem legal que funciona porque ele atua exatamente na glutationa, que é o nosso principal antioxidante endógeno. Vamos falar então um pouquinho sobre NAC para longevidade, porque é uma indicação que surgiu muito nos últimos anos, muita loja de suplemento vendendo NAC não para atleta, mas para evitar o envelhecimento. O que os estudos mostram é que o nosso nível de glutationa é estável até os 45 anos, só que aí ele começa a cair e cai rapidamente. E aí os estudos mais recentes mostraram que suplementar NAC vai manter os níveis de glutationa, melhorando então a função das nossas mitocôndrias e com isso retardando o envelhecimento das nossas células. Então é uma indicação
bem legal, diferente da indicação do atleta, que é uma pessoa saudável que já tem glutationa normal. Então a gente tá falando para pessoas mais velhas que a glutationa diminuiu. Tem um estudo randomizado controlado que acompanhou 24 adultos entre 60 e 80 anos por 16 semanas. Comparando o NAC numa dose bem mais alta, 100 miligramas por quilo dia, dá mais ou menos 8 gramas para um sujeito de 80 quilos, versus placebo. E mostrou que quem tomou NAC repôs os níveis de glutationa a níveis iguais aos dos jovens, melhorando a função mitocondrial, reduzindo a inflamação e sem efeitos colaterais, mesmo com essa dose bem mais alta do que a dose utilizada de 1,2 gramas nos estudos com atletas. Agora entra a treta. O NAC, N-acetilcisteína, foi retirada lá nos Estados Unidos pelo FDA da lista de suplementos. Parou de ser vendido em loja de suplemento, nessas lojas que os americanos amam e também na internet. Virou, de novo, um medicamento. O que era lá na sua origem? Lá no começo, o NAC era um medicamento, lembra, para tosse, para bronquite. Por que isso aconteceu? Porque houve um hiperuso. Pessoas começaram a fazer suplementos para ressaca com o NAC, suplemento para longevidade com o NAC. Então, suplementos para tudo com um antioxidante que não é indicado para uso contínuo. E eu acho que provavelmente o FDA percebeu esse risco, né, das pessoas fazerem uso de antioxidante contínuo todos os dias numa dose muito alta. Resolveram banir da lista de suplemento, talvez para fazer mais estudo, talvez para acertar a dose, talvez, não sabemos o talvez, mas, ou seja, nos Estados Unidos agora, NAC virou de novo medicamento, tem que ser comprado com prescrição, comprado em farmácia. Eu tentei entender como é que tá isso aqui no Brasil, porque eu sempre achei que ele fosse medicamento. Eu sei que nas farmácias ele é vendido como medicamento até na dose de 600 miligramas, mas eu vejo em lojas de suplementos, principalmente os NACs importados, então eu acho que também tá liberado aqui como suplemento. Mas mesmo na farmácia as pessoas conseguiam comprar sem receita, ou seja, essa história ainda vai rolar por um pouquinho mais de tempo e vamos aguardar mais estudos. Mas, então, vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu sobre esse suplemento que é interessante. Tem estudo pra caramba. Eu que sou da área de fígado, tenho muito uso legal de NAC para doenças hepáticas. É uma área totalmente específica, mas é algo que funciona muito bem para algumas coisas bem importantes na minha área. Tem um uso bem interessante sim nos esportes. Então, naquela semana pré-prova, uma semana de alta intensidade, você vai fazer um training camp, vai treinar muito, vale a pena tomar. Não pode ficar tomando continuamente para não inibir o nosso próprio organismo de produzir seu antioxidante natural. Para longevidade, parece ter alguma indicação bem interessante, já tem estudos bons, vou ficar de olho no que vem surgindo aí pela frente. E lembrando que se tiver com tosse, com gripe, também é uma boa medicação. Então, lembrem-se do NAC, um novo suplemento, aposto que vocês aprenderam bastante. Quem gostou desse vídeo, já dá a curtida aí, isso ajuda a gente, né? Ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais gente e compartilha com seus amigos, aposto que muita gente não sabia todas essas informações bacanas sobre o NAC. E até o próximo vídeo.